lembrar que os dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Salomão, filho de Davi, segundo rei de Israel, da dinastia de Judá, exerceu seu governo e seu reinado em toda Israel. Foi o terceiro rei, também segundo a dinastia de Judá, porque seu pai era de Judá, Davi. O governo de Salomão iniciou-se com uma grande construção em Israel. Talvez uma das maiores construções já vista na humanidade. Se não me falha a memória, o templo de Salomão demorou 40 anos para ficar pronto. 40 anos hoje é a metade da vida de um homem. Ou seja, ele hoje passaria metade dos seus dias construindo um templo em adoração, em veneração, em homenagem ao Deus de Israel. Os príncipes de Israel não tiveram esse privilégio. Ninguém antes de Salomão teve este privilégio. Ninguém depois de Salomão teve tamanho privilégio. Existiu construções em cima de construção. Existiu reformas no templo. Mas a construção do templo de adoração iniciou-se e fundamentou-se pelo príncipe de Israel, Salomão. Salomão foi tão importante na história de Israel que os líderes de Israel, que antes caminhavam e peregrinavam em terras estranhas, quando Deus deposita a Josué a terra chamada de Canaã, e antes de Deus depositar a terra de Canaã a Josué e aos filhos de Israel, Deus havia feito realizações através de tabernáculos, através de tendas. Era ali que Deus se manifestava. Passaram-se o tempo dos juízes. O último juiz de Israel, se não me falha a memória, foi o profeta Samuel, que exerceu 3 tipos de classe: juiz, profeta e sacerdote. Esse mesmo profeta, esse mesmo juiz, esse mesmo sacerdote derramou óleo no primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, da tribo de Benjamim. Benjamim, para quem não sabe, era o filho mais amado de Jacó e de Israel, porque era o filho da sua velhice, era o caçula dentre os filhos de Israel. Então, o primeiro filho de Jacó, o último filho de Jacó, foi o primeiro a reinar sobre Israel, cumprindo-se a palavra que diz: e os últimos serão os primeiros. O último filho foi o primeiro a se assentar sobre o trono de Israel. Saul media aproximadamente mais de 2 metros, quase 3 metros de altura,
foi o primeiro governador, foi o primeiro rei, terminou o ministério de Saul. Deus levanta um sucessor chamado o rei Davi, que foi oriundo, que originou-se da dinastia de Judá. E o terceiro rei de Israel se chamou Salomão. Salomão, para quem não sabe, era filho de uma mulher que foi tomada injustamente pelo patriarca Davi. O primeiro filho de Davi, uma mulher chamada Betseba. Esse homem chamado Davi, esse rei chamado Davi, possuiu ela. O primeiro filho acabou falecendo, segundo a profecia do profeta Natan. O segundo filho, Davi, para amenizar a dor de Betseba e o sofrimento e a lamúria que eles passaram, que eles passou pelo esse ato do grande rei Davi. Davi coloca as mãos sobre a barriga de Betseba e antes do menino nascer ele faz um juramento a ela diante do Deus de Israel: do fruto desse ventre do fruto desse ventre será originado, será consagrado, do fruto desse ventre será estabelecido o terceiro rei de Israel. Do filho desse ventre será o meu sucessor, segundo a hierarquia. Segundo a hierarquia, Davi teria que colocar o filho primogênito, só que ele quebra essa via protocolar e estabelece algo que estava dentro, até mesmo pode dizer, do propósito de Deus. O que eu quero dizer-lhes nesta noite é que o grande Salomão, quando iniciou a construção, que durou aproximadamente 40 anos em Israel, os filhos de Israel eram mestres em construção, porque eles haviam passado durante décadas trabalhando como escravo no patrimônio, construindo patrimônios egípcios. Então eles eram mestres em construção civil, eles sabiam fazer pirâmides, eles sabiam fazer construções, eles sabiam elaborar, todo esse aparato de fundamento na parte da construção civil. Todavia, Salomão estabelece isso como o fundamento do seu governo. Algumas pessoas falam que Salomão ele foi um homem grandioso simplesmente pela a sua grande sabedoria. Não. Salomão ele foi o grande rei de Israel, um dos maiores reis de Israel, principalmente porque o templo de Jerusalém foi o fundamento do seu governo. O templo de Jerusalém custou muito caro em termos de finanças, só que Salomão foi um rei tão próspero, tão majestoso, tão esplêndido, que quando ele terminou de construir o templo, obviamente o Senhor envia um querubim, e o querubim pousa sobre a mente de Salomão, e ali ele dá um sonho, uma visão, uma revelação das profundezas de Deus. Antes de Deus se manifestar com o sonho profético, Deus mostra as profundezas, os rios que percorriam, o maná que estava na arca. Deus mostra a Salomão os rios que percorriam
por detrás, por debaixo do templo. E quando o querubim desce sobre Salomão, a espada, que a palavra de Deus é manifestada para ele, e diz assim: o que queres, Salomão? Mas essa palavra saiu de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão majestosa. O que queres, Salomão? Foi como uma voz suave que se apresentou ao profeta Elias quando estava na caverna. Veio o trovão, veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Aí sussurrou aquela voz aos ouvidos do profeta Elias. O seu corpo arrepiou todo, porque quando o anjo falava, estremecia até os seus pulmões. O Espírito de Deus pulou dentro do profeta, ele se encheu de alegria, mesmo triste com toda a perseguição. Essa mesma voz suave se apresenta ao rei Salomão, quando ele termina o templo, quando ele termina a construção, ele diz assim: o que queres que eu te faça? Esta palavra geralmente era usada pelos grandes imperadores da época antiga. Esta palavra geralmente era dirigida aos grandes reis daquela época, que tinha muito poder financeiro, muito poder bélico também, muita autoridade humana. Só que ali não estava uma autoridade humana, ali não estava uma autoridade física, ali não estava uma autoridade somente imperial. Ali estava o governador dos governadores, príncipe dos príncipes, ali estava o rei dos reis, ali estava o senhor dos senhores. Ali veio trazer o querubim, a palavra do Eterno, veio trazer como se fosse uma semente, dizendo assim: o que queres, Salomão, que eu te faça? Salomão responde e diz assim: eu quero sabedoria. Na mentalidade, quem sabe, do anjo, eu pensando assim: esse cara não parece um menino. Ele poderia ter me pedido um grande reino, ele poderia ter me pedido um grande governo, ele poderia ter me pedido coisas maestrais, mas esse menino, esse homem chamado Salomão, ele me pede sabedoria, uma coisa simples. Então, se ele me pedir uma coisa simples, eu não posso dar em pequena escala. Pelo patrimônio que ele fez para minha adoração, que vai ser o referencial em adoração em todo o mundo, eu tenho que dar algo para ele, uma semente em grande escala. E Deus olha para Salomão e diz assim: então, já que você me pedes uma pequena coisa como essa, eu lhe darei muita sabedoria, e além de sábio, você será muito rico, Salomão. Lhe darei prosperidade em todas as nações. O que eu quero lhe dizer aqui nessa noite é que, se você for uma pessoa simples, estabelecer propósitos simples, estabelecer um curso de vida simples, se prepare, porque Deus vai fazer algo de grande escala na sua vida. Se prepare, porque Deus vai fazer coisas estrondosas acontecer de um dia após outro. Salomão acorda atônito, frio, com o corpo trêmulo, porque ele não estava acostumado com manifestações espirituais. Nem o seu rei, nem o grande rei Davi teve essa oportunidade de o querubim talvez se assentar sobre assentar de maneira, repousar sobre ele e trazer a revelação de Deus. Deus falava com Davi através dos profetas. Mas Salomão não. Salomão recebeu naquele exato momento o espírito de excelência, de prosperidade, o espírito de sabedoria. Quando Salomão acorda, o seu corpo está trêmulo e automaticamente o seu sistema neurológico muda de uma capacidade tão rápida, em frações de segundos,
ele começa a ver o mundo completamente que ele via outrora. Ele começa a sentir, ele começa a perceber, ele começa a ter vibrações, coisas que homens comuns não sentiam. Ele começa a falar de maneira sábia, de maneira grandiosa, de maneira excelente, de maneira esplêndida. Por quê? Porque o Eterno decidiu dar a ele o que ele não deu a Davi. Davi foi um grande guerreiro, além de um grande guerreiro, um grande adorador. A vida de Davi é um exemplo para todos os reis de Israel. Quando Deus falava com algum profeta, quando Deus falava com algum governador, quando Deus falava com algum rei, Deus dizia assim: se lembre dos caminhos do seu pai Davi, se assemelhe ao grande rei Davi, se assemelhe a Davi, ande nos caminhos de Davi. Quando o rei transgredia e ele agia de maneira inadequada aos olhos do Eterno, Deus dizia assim: e ele não andou no caminho do seu pai Davi, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Davi foi um homem tão rico em emoções, era considerado um grande poeta, um grande filósofo, um grande intérprete também, porque Davi, ele tinha uma alma muito profunda. Deus olhava para Davi e dizia assim: rapaz, eu não vejo nada além do que um homem segundo o meu coração. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo nesta noite? Salomão recebe essa hierarquia, Salomão recebe esse fundamento, Salomão recebe esse manancial, só que o curso de vida de Salomão é um pouco diferente do seu grande pai Davi. Antes de Davi morrer, Davi se assenta na cadeira, chama sua esposa Betseba, coloca as mãos na coxa direita de Salomão e ministra para ele ordens estabelecidas para o seu governo, para o seu reinado. E uma das coisas que Deus olha para Salomão, o rei Davi diz assim: se tu homem, meu filho, haja conforme os caminhos de seu pai Davi. Talvez para algumas pessoas fanáticas e sem conhecimento bíblicos, científicos, olha Davi como um homem de percurso, às vezes contraditório, porque Davi veio um ápice espiritual muito grande, e depois de ele passar por um ápice espiritual muito grande, chega o momento que ele declina. É como um avião fosse lançado, como um foguete fosse lançado a uma velocidade incalculável pelos olhos humanos, e depois ele cai. Mas todas as pessoas que são um instrumento de Deus, elas são lançadas como um foguete, são lançadas como um avião, são lançadas com uma força muito grande. Mas chega um momento que eles não vão poder estar em cima por muito tempo, porque se cumpre as escrituras que diz no livro de Jó: do pó eu vim, do pó eu retornarei. Tem um momento na vida do homem que ele chega a um ápice muito grande, e aí depois ele tem que cair, para que se cumpra as escrituras, senão ele vai ser sempre ele sempre estará em cima. Mas para que outro governo, outro reino fosse levantado, ele precisaria cair, para que seu filho fosse levantado. Só que Salomão, quando ele começa a governar, ele tem agora a sabedoria divina, ele tem o corpo e os príncipes, o sacerdócio, a grandeza de Israel toda em suas mãos. E ele agora tem que ter jogo de cintura, ele tem que fazer alianças, ele tem que ter estratégia política para poder saber governar. Então ele vai fazendo aliança. Ao contrário, as pessoas vêm fazer aliança com Salomão, porque percebe-se que ali não estava mais um governo
humano. Ali estava o fundamento da adoração e a presença de Deus dentro daquela cidade. Você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Ali era a luz do mundo. Ali era o referencial de todo mundo. Ali era o referencial de todas as nações, se cumprindo a profecia, que quando Deus tirarei do povo no meio do outro povo. E este povo será uma propriedade peculiar. E este povo será uma referência para as outras nações. Ali estava cumprindo o desejo de Deus. E estava cumprindo-se o desejo humano. Estava cumprindo ali a riqueza do mundo. Estava ali em Israel. Mas em Eclesiastes capítulo 11, é um texto bem simples, até pelo que eu já disse, né, de muita coisa, né? É um texto bem simples. Salomão diz assim: que o homem viver por muitos anos, vamos dizer assim, os homens gozarem muito, se os homens viverem muitos anos, os homens viverem muitos anos, ele deve se alegrar. Todavia, não se esquecer, de modo algum, dos dias de trevas que hão de ser. Ah, Israel, você está sendo contraditório. Você está sendo contraditório em suas palavras. Salomão, ele foi um rei rico, poderoso, um homem cheio de sabedoria. Os príncipes se prostravam diante de Salomão. Mas Salomão experimentou coisas amargas também. Ele estava dizendo que existem momentos que nós seremos felizes, mas existem momentos que nós colocaremos a cabeça no nosso travesseiro e nós perderemos o sono. Existe momentos de dificuldade, de privações, de provações, mas como um rei passaria por esses momentos? Aí entra a história. As pessoas não entendem porque Deus diz: eu visitarei a maldade dos pais, da primeira até a quarta geração. Salomão, ele recebeu um legado muito grande. Quando o homem não tem capacidade de suportar aquele legado, às vezes aquele fardo se torna um fardo muito pesado. Chega um momento que Salomão vê os filhos de Davi ter muitas mulheres. Ele é um homem simples, um homem moço, um homem de grande esplendor, talvez físico também. Ele vê os filhos ter muitas, ele vê seu pai ter muitas mulheres. Mas a desgraça de Davi não é uma palavra até muito forte, mas a desgraça às vezes que acontece na vida do homem, aconteceu uma parte da vida dele. O anjo depois chegou ali no corpo, mas deixou marcas profundas, inclusive no seu filho Salomão. Salomão, por mais grande que ele fosse, ele recebeu essa marca de pai. E tem um momento que ele diz: não, para fazer aliança de paz, eu vou ali, escolho pego uma filha de um rei, pego uma filha de um governador, pego uma filha de um príncipe, pego uma mulher bela de uma cidade, e vou fazendo alianças. Só que tem um momento que Salomão, ele cria um sentimento de apostasia, mas é se cumprindo aquilo que eu disse. Chega um momento que o homem chega num ápice muito grande. Para que outro governo venha a ser levantado, ele vai ter que... Aí Salomão começa a se inclinar. Só que ele se inclina diferente de Davi. Davi se sujou, se manchou um pouco com o corpo de uma mulher. Salomão, ele se junta ao corpo de deuses estranhos. E aí a contaminação
vem trazendo uma cegueira não somente física, mas como uma cegueira espiritual em Israel. Os homens de Israel começam a ficar rebeldes aos olhos de Deus, começam a queimar incenso a Baal, a Baalim, a Baal-Zebub, a Astarote, a outros deuses. E isso vem trazendo um desconforto no coração de Deus, dizendo assim: Davi era um homem segundo o meu coração. Isso está trazendo uma tristeza, uma angústia dentro do coração de Deus. O seu pai, Davi, não consegue talvez imaginar que tudo estava acontecendo na terra e no governo de Salomão. Deus, quando não suporta, Deus se ira com Salomão e diz assim: olha, não por amor a você que você se tornou moleque, mas por amor a seu pai, Davi, eu vou deixar você somente com uma tribo de Israel, e o resto eu darei a outra. Esse momento é o momento mais difícil, mais doloroso de Salomão. Quando ele vê toda aquela majestade, aquele poder ser tirado através de um profeta, pela palavra de Deus que uma vez foi manifestada a ele. E agora Deus diz: eu vou tomar tudo que eu te dei, Salomão. E eu só vou deixar um, não por causa de você, eu vou deixar um somente por causa do grande rei. Deus estava dizendo: como eu te amei, Salomão, no princípio, agora eu estou te odiando. Eu estou te repudiando, eu estou te rejeitando. Esse momento é o momento mais difícil de Salomão. Por mais que todas as mulheres eles fossem gozassem dos grandes banquetes, ele perdesse tudo o que o seu pai conquistou de um dia para outro, era a pior desgraça. Os homens olhavam para Salomão, os príncipes olhavam e diziam: foi rejeitado por Deus, não presta para nada, não seguiu o caminho do seu pai Davi, queimou a deuses estranhos, sacrificou diante de outros sacerdotes. Esse momento foi os dias que a presença de Deus saiu do arraial de Israel, saiu da vida do povo de Salomão, e as trevas começou a tomar conta do rei Salomão. E eu teria milhões de coisas para te dizer sobre isso, mas eu vou somente dizer uma coisa para você agora. Salomão começa a chorar e a perceber que nem o dinheiro nem a fama era tão valioso quanto a toda a riqueza espiritual que Deus havia delegado a ele. Ele começa a perceber que toda aquela fortuna que ele ganhou não valeria a pena se ele esquecesse dele. Olha o que eu estou dizendo para você. Esses dias foram os dias de treva de Salomão, e Salomão começa agora a escrever com canetas, vamos dizer, dourada. Isso é uma coisa que eu não conheço, mas vamos dizer com letras garrafais. Ele era o príncipe de Israel, o mestre da sabedoria. Ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares Flameantes. E no final, no capítulo 11, Salomão escreveu milhares de trechos, milhares de livros, milhares de cartas, mas essas 3 cartas, esses 2 livros, esses 3 livros foram considerados canônicos de Israel. O livro de Cântico dos Cânticos, que é o amor de Deus para com Israel, muito mais além disso. O livro de Eclesiastes, o livro de sabedoria, o livro de Provérbios também. Mas o livro de Eclesiastes tem um sabor diferente, que parece que é o perfil da vida de Salomão. Ele vem dando orientações a crianças, a jovens, a mancebos, a senhores, a homens, a velhos. E no final ele diz assim:
O homem ele pode viver muitos anos e se alegrar. Ele vem lembrando da sua vida. Mas ele não pode esquecer os dias de trevas, dias de dores, de perseguições, que hão de ser muitos. A vida não é só alegria, somente flores. Mas eu oro a Deus todos os dias para que os nossos dias sejam melhorados. E não vamos esquecer do conserto que Deus fez conosco. No dia que nós aceitamos ao Senhor, o Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O conserto para as nossas vidas. Deus abençoe você, Deus lhe dê uma boa noite. Fique com Deus e a paz do nosso Deus esteja com você. Amém? Shalom.